Let's go. I wake up to a... E como começou isso, sabe, Renato? Comecei muito cedo, eu venho de uma família muito pobre, minha mãe faxineira, meu pai bancário, eu nasci na Moca, aqui em São Paulo, um bairro tradicional aqui da Moca, e com 7 anos de vida, eu me deparei com a minha mãe sendo faxineira, e eu lembro que eu fui numa vendinha comprar algumas coisas que a gente comprava lá para o dia, e naquela época, criança de 7 anos podia ir na rua sozinho, hoje já não pode mais, né? Eu saí para comprar algumas coisinhas para minha mãe com caderneta, não é do seu tempo isso, mas muitas pessoas que estão aqui talvez lembrem-se disso. A gente saía com uma cadernetinha, fiado, né? A gente comprava fiado, o necessário para o dia. E num determinado dia, o dono da vendinha, o seu Chocolate, ele chegou para mim e falou: menino, fala para sua mãe que a conta dela está encerrada, enquanto ela não me pagar, eu não posso mais vender nada. Eu atravessei a rua de casa, falei: caramba, como é que eu vou chegar e falar para minha mãe que hoje ela não vai poder ter a gente não vai ter o que comer, porque a gente ia comprar o essencial, era tudo vendia por sacos, né? E lá era venda a granel, então a gente pegava meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, o essencial para manter o dia. Eu falei: mãe, olha, o Chocolate falou que a gente não tem mais crédito lá, mas fica tranquila que eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a tua vida. E isso me fez refletir, né, com 7 anos de idade, que eu podia ajudar mais a minha mãe e meu pai na condução de uma família muito pobre que a gente era. E foi assim que eu fui começar a vender pirulito. Né? Eu venho de uma família, meu pai é filho de sírio, né? Então eu sou neto de sírio, a minha mãe, por parte de mãe, italiano. Eu já tenho esse espírito de empreender na veia, né? O meu pai não teve esse espírito de empreendedor, mas eu peguei dos meus tios, dos meus avós, esse espírito empreendedor, porque eu ia na 25 de março com meu pai, além de trabalhar no banco, ele era contador. E eu lembro, Renato, que eu ia na 25 de março, uma rua tradicional aqui de São Paulo, não sei se você já veio alguma vez, tem um comércio gigante lá, antigamente era dominado pelos sírios, pelos turcos, né, pelos árabes, pelos judeus, e hoje não, hoje é dominado pelos chineses, mas naquela época era dominado pelos judeus, pelos sírios, pelos árabes. E eu ia lá com meu pai e ficava encantado de ver aquelas pessoas vendendo, comprando aquele rolo, aquela venda, né, de balcão, venda de porta, que o pessoal colocava as banquinhas nas portas e vendiam. Eu falava: um dia eu quero ser um vendedor. E aquilo foi me pegando desde pequenininho, e com 7 anos eu comecei a vender pirulito. É claro que aquilo não dava rentabilidade nenhuma para minha família, mas ajudava o meu propósito. Até estou escrevendo um livro, e assim que eu tiver o livro, eu vou te mandar um, chama-se Propósito, Fé e Ação, porque todo mundo tem que ter propósito, fé e depois agir. Tem gente que tem fé, mas não tem propósito e não tem ação. E tem gente que age, que não tem propósito, que não tem fé. Então você precisa ter propósito, fé e ação. Com 14 anos fui trabalhar num banco, trabalhei como office boy e trabalhei muito duro. Tinha dia que eu não tinha dinheiro, Renato, para comer. Eu sempre estudei em escola pública e sempre fui um aluno muito esforçado. Não fui um menino inteligente, né, excepcionalmente inteligente, mas eu era muito esforçado. Eu sentava na primeira carteira, eu copiava tudo que o professor falava, porque eu não tinha livro para estudar. Eu nunca comprei um livro na minha vida por falta de dinheiro. E também não tinha dinheiro para almoçar, não tinha. Muitas vezes eu passava o dia sem almoçar. Era um menino raquítico, trabalhava com sapato furado, mas eu era um exímio office boy. Eu trabalhava com muita força, eu trabalhava com muita garra. Isso foi fazendo eu crescer no banco. E com 7 anos de banco, eu fui passando por vários departamentos, como caixa, letras imobiliárias, passei em várias administrações, em vários departamentos do banco, e depois de 7 anos eu saí como diretor de crédito imobiliário. Aí eu saí para empreender. Né? Então, eu com 21 anos, eu já estava me formando em administração de empresas, depois eu me formei em economia, e com 22 anos eu já estava me casando, já tinha imóvel, já tinha casa, continuei ajudando meus pais, que esse era o meu propósito de sempre, né? E a vida foi mudando os propósitos da gente, a gente vai mudando os propósitos, mas eu nunca deixei de ajudar meus pais, tanto é que os dois faleceram, ambos nos meus braços, né? Eu pude ter o prazer de acompanhá-los a vida inteira,
E eu acho que essa dignidade vai estar sempre presente dentro de mim, porque quem está sempre com os pais, né, quem está sempre agradecendo pelo que os pais fizeram por nós, eles serão exaltados, né? Então, pode falar. Qual foi a sensação, Sidney? Eu queria te perguntar, a partir disso, como lidar com o fracasso, sabe? Por quê? A gente pode falar aqui com um empreendedor que tenha perdido o negócio, mas até lidar com o fracasso de uma forma geral, né? Porque, assim, imagino que naquele momento você estava se sentindo atingindo todos os seus propósitos de cuidar dos seus pais, da sua família. Sim. E quem estiver assistindo a gente aqui pode ter tido uma quebra agora no momento, e não necessariamente quebra de empresa, né? Perder um emprego, perder uma vaga, perder uma oportunidade e enxergar como aquilo término da vida, né? Como lidar com o fracasso? Olha, Renato, foi muito difícil. E por quê? Eu saí do banco, né? Eu tinha 22 anos quando eu saí do banco de idade e fui ser corretor de seguros. Então, imagina, eu era CLT de um banco, eu tinha estabilidade, eu tinha tudo que uma CLT hoje tem, né? Só que eu saí, eu queria empreender. E eu fui montar a minha corretora de seguros junto com um amigo, e fui vender seguros de porta a porta. Cara, não foi fácil. No começo era muito difícil. Eu recebia todos os dias, eu batia de porta em porta todos os dias. E todos os dias eu recebia 40, 50 nãos e um sim. E esse sim, ele me acendia a chama para continuar. Então, quem está aqui nos escutando vai ter muitos nãos na vida. Mais nãos do que sim. Mas aquele sim, ele tem que te acender todo dia. E você não pode fracassar e baixar a cabeça com não. E fui montando uma carteira de seguros, e quando chegou um determinado momento, eu montei uma empresa de venda de computadores. Né? Nós estávamos na reserva de mercado, isso foi em 1986, acho que você não tinha nem nascido ainda. Não, 86 não, 88. 88, olha. Pois é, em 1986, eu montei com um amigo uma distribuidora de computadores. Né? E eu comecei praticamente do zero, com dinheiro emprestado de um amigo nosso de Portugal. Quem está aqui nos assistindo hoje, Portugal tem muito na minha vida, porque foi um amigo desse meu sócio que emprestou $50 mil iniciais para a gente trazer partes e peças de computadores. E a gente foi crescendo, a gente foi vendendo. Em 1994, quando eu já estava no auge da minha venda de computador de parte e peça, eu já era um dos maiores distribuidores do Brasil, em plena reserva de mercado. Eu, com 30 anos de idade, eu já vendia $1,5 milhão por mês. Então, era um dinheiro muito grande, eu já era milionário com 30 anos de idade. E aquilo, cara, você se sente o cara mais forte do mundo. Esse é o erro que a gente comete. Cara, eu sou bom, eu sou craque, eu só preciso da minha mão, onde eu ponho a mão, tudo floresce, e não é bem assim. 1994 para 95, aconteceu uma grande revolução nesse mercado de informática, eu acabei quebrando, eu perdi, na época, 6 containers de mais ou menos $250 mil cada um, que eu ia fazer em torno do triplo desse valor, ou seja, eu ia fazer uma média aí de 5, 6 milhões de vendas, e eu quebrei, fiquei devendo R$15 milhões, com 30 anos de idade, porque assim, eu perdi esse material que ficou preso na alfândega, só que ninguém te dá moleza. Os fornecedores querem receber, os impostos você tem que pagar, os colaboradores você tem que indenizar quando você quebra, e para mim foi uma experiência muito ruim da minha vida, tanto é que eu fiquei 2 anos em profunda depressão mesmo, porque eu queria achar quem foi o responsável por eu ter quebrado. Eu não achava que era eu me sentia um cara muito forte, eu me sentia um cara muito resoluto, mas a gente está vivendo um momento muito difícil naquela época, em 1994, porque a gente vivia uma inflação altíssima, muitos empresários quebraram, a gente estava acabando a reserva de mercado, foi por isso que a minha parte de informática acabou, e eu me vi numa situação extremamente difícil, devendo com 30 anos de idade, meus pais não sabiam, ninguém sabia da minha família, pouco minha família sabia, meus filhos eram pequenos até então, e eu tive que ir sozinho rebolar e não podia chorar. Foi aí que eu entrei na Microlins,
né? Entrei na Microlins de cabeça e foi uma retomada na minha vida. Eu dei um terreno que eu tinha para o Semenzato, que era eu vendia computadores para ele não me pagou um certo dia, ele também quebrou, e eu acabei ficando com a primeira franquia da Microlins aqui em São Paulo, na Penha. E eu continuei vendendo computadores. Quando eu montei essa franquia, mal eu imaginava que essa franquia seria meu alicerce quando eu tivesse quebrado, para pegar a minha experiência de franquia para poder seguir no mercado. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a